castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Graça do Senhor seja sobre todos vocês. Nós vamos falar nessa manhã do capítulo 36 de Jeremias. É uma leitura longa e não tem como não ler o texto, uma vez que tem muitos detalhes, e se a gente não ler o texto todo, a gente perde nos detalhes aqui de muitas informações que nós temos. Então, que os irmãos tenham paciência na leitura, todo o capítulo 36 de Jeremias. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que eu te falei, falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreve Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo da casa do Senhor no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das tuas cidades. Pode ser que as tuas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira do Senhor, que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante do povo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados: Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedeías, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo, vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio a ter com eles. Disseram-lhes: assenta-te agora e lê para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escrevestes isto. Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-lhe pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia do livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês,
e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, nem ouviram aquelas palavras. Pois que Eunatã, Delaías, Gemarias tinha insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei Jeramael, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: porque escrevestes nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria essa terra e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência aos seus servos, por causa da iniquidade deles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tendo falado contra eles e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, que ele queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Até o verso de número 32. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, fala conosco, palavra lida, seja exposta, ó Deus, com zelo, com fidelidade, e que a glória seja do Senhor, a honra seja do Senhor, e que o Senhor trabalhe nos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta manhã, nossa fala aqui será sobre esse capítulo 36, e o tema da nossa conversa será o último sermão antes da correção. O último sermão antes da correção. Nas Escrituras, em algumas histórias, há sempre a presença de uma última palavra antes que o mal venha. É rotineiro isso, é repetido isso. Deus não lança o mal simplesmente por lançar o mal. Deus, antes de trazer uma sentença, Ele avisa, Ele informa, Ele fala, Ele dá oportunidades. E Deus havia enviado Jeremias nesse contexto para anunciar a sua palavra a Judá e Jerusalém. E aí tem os tantos nomes que eu já citei aqui. Quando você vê a expressão virgem de Israel, Efraim, né, ou Israel, é sempre uma referência à nação de Israel como um todo, porque tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam contaminados pelo pecado. Os profetas estavam falando falsamente da parte de Deus. Então Deus colocou a sua palavra unicamente na boca do profeta Jeremias. Sabemos lá do capítulo 1 do seu chamado, capítulo 2 do chamado da nação de Israel, quando Deus lembra desde quando lá no Egito Ele trouxe a libertação, fazendo com que aquele povo fosse um povo liberto e tivesse posse de uma terra que Ele, Deus, havia prometido. A gente tem momentos da história onde Deus também está mostrando o quanto Ele queria trazer uma sentença e Deus mudou. E a gente tem um exemplo disso com a história de Jonas.
Quando Deus mandou Jonas para Nínive, a intenção primeira de Deus era uma sentença de destruição. E Jonas falou assim: então tá bom, Deus, aquele povo é ruim, então eu vou lá e vou pregar e o Senhor destrói aquele povo todo. Mas quando Jonas pregou, o povo mudou. E aí Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, Deus trouxe graça e salvação para aquele povo. 120 mil pessoas se converteram. Então, quando sempre tem uma palavra final, ou essa palavra vai gerar arrependimento, quebrantamento e salvação, ou então aquela palavra vai ser rejeitada de tal forma que o povo não vai ouvir a Deus e, consequentemente, um coração endurecido vai implicar na correção da disciplina de Deus. É como um pai. Eu já disse aqui que em outros sermões, em outros estudos, quantas vezes os pais dão alguma chance para os filhos, né? Presta atenção, a sua hora vai chegar. E às vezes a hora chega, né? Na minha época, hoje os pais não batem mais, né? Hoje os pais não podem nem encostar mais a mão. Na minha época, deu aquele sinal, o pai assoviava, a mãe chamou, não obedeceu, vai chegar. A sua hora vai chegar. E a hora chegava e era a varinha, era a chinelada, era um pescotapa que vinha no pé da orelha, né? Essas coisas que aconteciam mesmo naquele tempo, né? Então, assim, são outros tempos. Gente, a hora de Israel estava chegando. É isso que eu quero que você entenda, né? Mas antes da gente entrar na questão da história, eu fiquei refletindo sobre um momento da história em que houve um último sermão. Em que momento da história é esse? Foi em 1662. Em 1662, a Inglaterra tinha como forma de expressão religiosa, né, o anglicanismo, né? Até hoje tem, né? Até hoje tem. E a nossa confissão de fé foi estabelecida ali através de 120 teólogos que redigiram aquele texto em torno de 1643. Mas o fato, irmãos, é que por volta de agosto de 1662, 2.000 ministros puritanos, pregadores da igreja anglicana, estavam sendo excluídos dos seus púlpitos, né? Tendo recebido a ordem de não mais pregarem. Cerca de 2.000, gente, olha só, se um pastor pastoreia cerca de em torno de 100 pessoas aproximadamente, essa é a média geral no mundo, viu, gente? É a média geral, tá? Imagine então 2.000 pastores sendo cerceados de pregar, estavam sendo impedidos de pregar, né? E havia então uma decisão do parlamento inglês acerca do ato de uniformidade, tá? Baixado por esse parlamento e dado e nomenclaturado pelos evangélicos, pelos cristãos daquele tempo, como a grande ejeção. O que é ejeção? É o ejetar, é o expulsar, é o lançar, né? Então, pairava no contexto da Inglaterra naqueles dias uma nuvem sombria, porque 2.000 pregadores sendo cerceados de levar a palavra para se a gente pensar em cada pastor com 100 ovelhas para cuidar aproximadamente, era muita gente que não receberia a palavra. Muita gente, como aí a gente teve o ano passado, eu acho que na nossa igreja a gente teve o último culto de casa cheia, foi o culto onde a gente teve o culto de ação de graças do presbítero José Sabino, no dia 14 de março de 2020. A igreja estava cheia, e depois no domingo também a igreja estava cheia, e depois daquele momento a gente não mais teve condições de ter o culto com toda a igreja. Imagine então uma decisão tomada lá no parlamento inglês, onde 2.000 pastores não poderiam pregar mais publicamente. Imagina isso. Muitos líderes eclesiásticos da igreja anglicana, a religião oficial, estavam forçando os puritanos a cessarem as suas prédicas ou a se moldarem à adoração litúrgica decretada por lei, né? E muitos ministros preferiram o silêncio à transigência, né? E com os olhos marejados de lágrimas,
Milhares de crentes humildes ouviram o último sermão, nas mais variadas igrejas, né? E certamente aquele ato de lei trouxe um grande prejuízo, mas ao mesmo tempo trouxe uma grande reflexão. E um dos pregadores daqueles tempos, chamado reverendo Thomas Watson, ele foi um pregador puritano, né? E, juntamente com outros ministros, eles tinham que pregar o seu último sermão para o público, porque a partir do dia seguinte não poderia mais pregar. 2.000 pastores não poderiam mais pregar no contexto da Inglaterra por conta de um decreto, por conta de uma lei. E certamente você sabe, naquele tempo não tínhamos esse acesso às mídias, né? Naquele tempo era só a carta levada via cavalo que chegava em algum canto, né? Não tinha toda essa estrutura que nós temos. Imagina, irmãos, tudo isso. E aí Thomas Watson, então ele pregou um sermão baseado em 1 João capítulo 1:13, que diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ele pregou sobre esse texto. E aí ele pincela 20 condições. Eu não vou aqui pregar o sermão dele, mas eu fiz questão de anotar cada detalhezinho do que ele pregou nesse último sermão dele. E eu disse que quando Deus dá uma palavra para o povo, e esse ultimato é sempre ou é para salvação, ou é para Deus estabelecer o quê? O seu juízo, a sua correção. E naquele contexto, né, a lei, o decreto, empurrava os pastores a terem que pregar o seu último sermão. E aí o sermão de Thomas Watson tem os seguintes itens. Não vou abordar detalhes, mas que você memorize, então depois você assista novamente aí a nossa transmissão, tá? Ele abordou os seguintes itens na sua homilia, falando para os crentes, como disse, com olhos marejados, chorando, quebrantado, porque agora o povo não poderia mais ouvir a palavra. Ele diz assim: antes de tudo, observa as tuas horas constantes de oração a Deus diariamente, estimulando o povo a orar. Ele dizia: coleciona bons livros em casa. Os livros de qualidade são como fontes que contêm a água da vida, com a qual podereis refrigerar-te. Disse ele: tem cuidado com as más companhias, evita qualquer familiaridade desnecessária com os pecadores. Cuidado com o que ouves, sê como aqueles bereanos que examinam as Escrituras. Quinto, cuidado com o que ouves, não sejas como os remadores, que olham para um lado e remam para outro. Não olhes para o céu com a tua profissão de fé, para então remar em direção ao inferno com as tuas práticas. Ele diz ainda: nunca te esqueças da prática do autoexame, sê o que parece ser, Mantém vigilância quanto à tua vida espiritual. O povo de Deus deve reunir-se com frequência. Que o teu coração seja elevado acima do mundo. Pensai nas coisas lá do alto. Consola-te com as promessas de Deus. Não sejas ocioso, mas trabalha para ganhar o teu sustento. Ajunta a primeira tábua da lei, a segunda, isto é, piedade para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e equidade, o próximo como a ti mesmo. Em teu andar perante os outros, une inocência e prudência. Não seja bobo. Tenha mais medo do pecado do que dos sofrimentos. Foge da idolatria. Não desprezes a piedade por estar sendo ela perseguida. Não desprezes a piedade, a devoção, porque a devoção, o seguir a Cristo, implica em ser perseguido. Foge da idolatria, disse isso já, né? Não dê valor ao pecado por estar atualmente em moda. Isso ele disse em 1662. Faze aos outros todo o bem que puderes, enquanto tiveres vida.
medita todos os dias sobre a eternidade, pois talvez seja questão de poucos dias ou de poucas horas, haveremos de embarcar através do oceano da eternidade. Pensa nas coisas lá do alto, porque o oceano da eternidade é imensurável. E ele faz ele toca nesses tópicos no seu último sermão. Irmãos, eu li todo o sermão e eu fiquei já mexido, fiquei impactado ao ler isso, Nós estamos aí em 2021, tanto tempo atrás que o sermão foi escrito e foi pregado, mas quando eu li, eu falei, meu Deus, que coisa forte isso, que impactante, E esse sermão está na internet. Se você quiser, faça a busca aí, o último sermão de Thomas Watson. Você vai ver que é algo tremendo, que parece que se aplica aos nossos dias. Mas, amados, o que nós queremos identificar? O último sermão marcou aquela igreja, marcou aqueles crentes, mas a última mensagem de Deus para a nação de Israel não marcou aquele povo, não impactou aquele povo. No capítulo de número 29, preguei semana passada sobre ele, nós vimos que Deus estava profetizando um tempo de esperança e salvação para Israel, depois de todo aquele anúncio que Jeremias havia dado. Deus havia posto na boca do profeta, dizendo assim, olha, há esperança para o teu futuro. Deus é um Deus que quer renovar as esperanças do seu povo. Contudo, irmãos, a despeito das oportunidades que Deus estava dando, naquele momento, Israel estava ainda com o coração contumaz e endurecido diante de Deus. Eu quero que você se lembre, pensando na pergunta, quando foi que Jeremias começou a profetizar? Ele começou a profetizar entre 640 e 609, lembrando que o calendário é regressivo, até o nascimento de Jesus, ele não é progressivo, ele vem de lá para cá. Então, de 640 a 609, ou cerca, durante o reinado de Josias reinou de cerca de 31 anos. Quando veio o último sermão? O último sermão veio entre 605 e 598. Deus está dizendo isso aqui, aproximadamente, irmãos, no ano 605. Ou seja, já tinham passado muitos e muitos anos. Jeremias pregou cerca de 23 anos para a nação de Israel. 23 anos pregando a mesma mensagem. Alguns se queixam que pastores às vezes repetem sermões, mas Jeremias não tinha outro sermão. Gente, está errado, pecado, se arrependam, se humilhem, Deus quer mudar a vida de vocês. Ele só tinha essa mensagem, como João Batista também não tinha outra mensagem. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então era essa mensagem que ele pregava. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é que no ano 4 de Joaquim, é que Deus está trazendo essa última palavra, que é o ano 605. Ano 605 é um ano que vai acontecer a invasão da Babilônia em Israel. Então é o ano fatídico, é o ano que todas aquelas palavras de Deus esquecidas, abandonadas, não levaram em conta. Então, irmãos, essa foi a última oportunidade. E o que acontece nesse detalhamento do capítulo de número 36? Primeiro, quais as orientações de Deus em relação a esse momento? Deus chamou o profeta Jeremias, capítulo de número 36, verso 2, e diz o seguinte: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que te falei a Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até hoje. Josias já havia morrido, quem agora reinava era o seu filho Joaquim. Então, já tinha passado esse tempo decorrido do ministério de Jeremias, onde Deus falou: escreve tudo que eu te falei, desde lá até agora. E Jeremias tinha um secretário, o secretário dele é até nome de cantor hoje, Baruque. Então você sabe que eu tenho o cantor Baruque. Baruque era o escrivão de Jeremias. Ele que escrevia as palavras que Jeremias recebia do Senhor e transmitia isso
ao povo. Então toma um livro, escreve nele todas as palavras que te falei, desde Israel até o dia de hoje. Então, primeira ordem de Deus, ouvir. Jeremias deveria ouvir e escrever a mensagem a ser anunciada. Essa é a primeira identificação aqui. Segunda coisa que Jeremias teria que fazer aqui, verso de número 5, 4 e 5. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, escreve Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor lhe havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Então, o que ele deveria fazer? Verso 6: entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, da casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. O que deveria ser feito? Você sabe que, até então, o templo ainda existia. A invasão dos babilônios não tinha trazido ainda a destruição do templo de Jerusalém. Então, Jerusalém estava intacta, gente, uma cidade perfeitinha, né? E tudo aquilo que Salomão havia construído estava tudo de pé. Os muros da cidade, o templo, estava tudo certinho. Só que o que estava errado é o que estava acontecendo dentro do templo, porque os sacerdotes, vocês se lembram lá que a Bíblia fala que os sacerdotes estavam curando superficialmente as feridas do povo. Estava detalhando também que, além disso, os profetas que Deus havia que havia em Israel estavam profetizando falsamente. Então a estrutura física estava joinha, mas o que estava acontecendo dentro estava tudo detonado, tudo arruinado espiritualmente falando. Os sacerdotes errados, os profetas errados e os pastores errados. Então, por mais que houvesse uma estrutura certinha, o que estava acontecendo estava errado, estava tudo contrário ao que Deus queria. E Deus fala: Jeremias, então vai e lê na casa do Senhor. E a casa do Senhor, que é o templo de Jerusalém, vai lá no templo e lê. É como nós hoje, né? Nós temos aqui o nosso templo, um espaço separado para o culto. Muitas igrejas têm o seu espaço, né? Então, naquele contexto, o templo era um lugar, de fato, assim, separado para o culto. Vinha gente de todo quanto é lado, das nações, dos povos, né, para servir a Deus. Mas aí Deus dá essa missão: ler e anunciar. E ler e anunciar essa palavra era anunciar aquilo que denunciava o pecado e que apresentava salvação, uma mensagem de esperança para a nação de Israel. Era esse o caminho. E aí, irmãos, o que nós temos ainda dentro desse contexto aqui? Nós temos o quê? Que Deus tinha expectativas, e essa expectativa é apresentada através da vida de Jeremias, bem como o seu pupilo aqui, o seu escrivão. No verso 7, o que está acontecendo aqui? Jeremias ordena a Baruque isso, e Jeremias tem expectativa, ele tem esperança. Irmãos, nenhum pastor que se preze, que seja homem de Deus, nenhum pastor quer que as suas ovelhas se percam. Nós temos aí a parábola, né, das 100 ovelhas, né, que é aquele pastor que, uma ovelha que extraviou, ele vai atrás. Esse pastor é Deus que vai atrás da nossa vida, mas ele nos ensina, pelo seu exemplo, do quanto nós precisamos também estar correndo atrás das ovelhas. Eu entendo que nenhum pastor quer perder as suas ovelhas. E até quando morre, Deus podia ter deixado esse fulano aqui um pouquinho mais com a gente, que ele é tão importante, tão necessário, né? Mas Deus resolve levar. Ou então, quando alguém se transfere para uma outra cidade, a gente fica triste, né? Fica chateado, porque, nossa, aquela ovelha está madura na fé e vai ser difícil até chegar um outro, né? Enfim, e Jeremias também tinha expectativa. E a expectativa dele, irmãos, conforme o verso 7, fala assim: pode ser que as humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor. Jeremias diz: nossa, tomara, pode ser que depois disso tudo, esse povo aprenda a orar.
Pode ser que depois de acontecer todas essas coisas, esse povo aprenda a buscar o Senhor. Você se lembra que lá no capítulo 33 fala que o quanto eles deveriam buscar o Senhor. Deixa eu ler aqui, capítulo de número 33, quando eles falam: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor está mostrando o quanto eles deveriam se colocar diante do Senhor para servir o Senhor com o coração íntegro, de andar com Deus. E Jeremias: Deus, pode ser que eles orem, pode ser que eles aprendam a te buscar, pode ser que eles aprendam a falar com o Senhor. Ele tinha expectativas. Pode ser que as humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converta do seu mau caminho. Jeremias ele não queria que nenhum judeu se perdesse, nenhuma ovelha se perdesse, nenhum crente se perca. Pode ser que eles aprendam a buscar, à noite buscar o Senhor em oração, a se quebrantarem, a terem uma devoção, e pode ser que nisso o comportamento deles mude, o pensamento deles mude, o coração deles mude, e com isso eles reconheçam que Deus é Deus. Ele fala: porque grande é a ira do Senhor, e o furor do Senhor tem se manifestado contra esse povo. Irmãos, naqueles dias, o mal em si ainda não tinha vindo. Deus estava anunciando: se vocês não mudarem, vai morrer por peste, vai morrer por espada, vai morrer por fome. Mas a despeito de Deus dizer isso, o povo estava assim: Deus, nós não precisamos do Senhor. Nós não queremos o Senhor. Deus, eles não sabem, eles não têm ideia do que é cair nas mãos de Deus, da ira do Senhor. E aí, irmãos, diz o texto que fez Baruque, filho de Nerias, segundo quanto Jeremias havia ordenado. Ele foi então na casa do Senhor, né? E diz o verso de número 8: o profeta leu aquele livro, as palavras do Senhor, na casa do Senhor. Foi lido. Aí um tempo se passa. Você vai ver que no verso 1 está falando assim: no ano 4. Aí no verso de número 9 começa como o quê? No ano 5. Às vezes a gente perde nesses detalhes, por isso que eu faço questão de ler detalhes. Então, não foi da noite para o dia. Tem coisas que aqui na Bíblia tem um tempo decorrido que a gente precisa entender. Então, no ano 4, agora no ano 5, o que acontece no ano 5? No ano 5 de Joaquim, né? Lá eles mediam essa questão de tempo de acordo com o reinado de alguém. Por isso que tem essa referência. A gente tem hoje aqui no nosso calendário ano 2021, né? Aí eles têm sempre uma referência de um rei, um governante, um príncipe, tá? Então no ano 5 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, aí mês 9, se fosse para nós aqui seria o mês de setembro, né? Apregoaram um jejum diante do Senhor a todo o povo de Jerusalém, como também a todo o povo que vinha à cidade de Judá. Aí apregoaram um ano depois da palavra, aí apregoaram um jejum. Gente, vamos jejuar? Vamos jejuar. E aí o que aconteceu? Leu, pois, Baruque aquele livro das palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, escrivã, no átrio superior, à entrada da porta da nova casa do Senhor diante do povo. Foi lá para o átrio, e você tem que entender o seguinte: o livro eram rolos escritos em pergaminhos. Então não eram livros como a gente tem aqui a Bíblia todinho certinho, né? Tudo mais fácil. Eram rolos enormes, né? Rolos enormes que eram abertos. Por isso que esses livros eram guardados em jarros de barro, e muitos deles foram encontrados na caverna de Qumran, que eram como se fossem os receptáculos desses textos, que eram textos sagrados, que uma vez que Deus falou por meio de Jeremias, Isaías e tantos outros, esses textos eram escritos e guardados nesses jarros, né? Então Baruque vai ler
agora lá no átrio da casa do Senhor, ele lê esse conteúdo, né? E aí alguém ouviu, Micaías ouviu. Quem era Micaías? Diz o verso 11: ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas essas palavras daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Eles amam o escrivão. Aí fala o nome de vários outros aí. Verso 13: Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro. Então, o que a gente aprende? Primeiro, que Deus tinha expectativas de mudanças. Pode ser que eles orem e me busquem e mude, né? Baruque leu o livro e agora, um ano depois, apregou um jejum. A palavra foi replicada. Gente, a importância de replicar. Veja aqui que alguém ouviu e agora está o quê? Replicando aquele conteúdo. E quem são esses? São os príncipes. Leia-se, quando se fala príncipe, ou é alguém que estava, era líder de uma região, ou era tido como um prefeito, como se fosse um prefeito de uma região. E o que aconteceu? Micaías, ele foi e falou a mesma palavra que Jeremias e Baruque anunciaram. Ele está replicando o conteúdo dessa palavra. Estava presente então Jerias, filho de um sacerdote, Micaías, que anunciou ao rei. E veja, irmãos, a importância de se repetir o que foi pregado. Importante digerir a palavra, né, e repetir. Hoje nós temos muito pouco disso, mas uma coisa que os puritanos faziam é que a pregação de domingo ela era estudada no meio da semana. Hoje a gente não está tendo reunião, ninguém mais consegue se reunir, mas uma forma de memorizar e de guardar o conteúdo pregado. Porque uma das parábolas, você se lembra que Jesus conta a parábola do semeador? Uma das coisas que Satanás faz é quando a palavra é lançada, o ouvinte ouve, mas ele não retém a palavra, porque os pássaros vêm o quê? E roubam a palavra. Talvez seja uma prática que nós precisemos retornar, porque às vezes a gente ouve muita coisa, mas não digere absolutamente nada. É o mesmo que comer miojo todo dia. Você come miojo todo dia, você tem carboidratos, mas você não tem o quê? Nutriente. Ah, o que você comeu? Miojo. Você não tem nutriente, não tem coisa que te dê robustez. E nesse caso, gente, o quanto nós precisamos o quê? Se a gente ouviu a palavra, ler o texto de novo, meditar naquele texto. O que o pastor quis dizer com aquilo? O que o pregador quis dizer? O que o professor quis dizer com aquilo? Né? O que nós aprendemos? Marcar e reestudar o texto pregado. Essa era uma postura dos crentes de Bereia. Aquilo que eles escutavam que eles iam conferir. É isso mesmo? Está certo? Né? Então, o que é importante a gente aprender aqui? É importante replicar a palavra anunciada. E aí, o que vai nos apresentar? Lá no verso 15, tem a seguinte descrição: disseram-lhe, assenta-te agora e lê para nós, e Baruque o leu diante deles. Então, os príncipes, as autoridades, os prefeitos, chegaram e então, lê então esse texto para nós. Eles não estavam lá na casa, mas alguém que estava lá ouvindo Jeremias anunciar, replicou o conteúdo, falou, foi anunciado isso aqui. Então agora prega de novo para a gente aqui. Então, nós temos aqui a descrição de que Baruque foi convidado a reanunciar aquela palavra. Verso 16. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Primeiro, a palavra chegou aos príncipes. E, gente, a palavra era a mesma. Era a autoridade ouvindo, olha, tem pecado, precisa se arrepender, precisa mudar de vida, Deus dá uma chance, Deus dá uma oportunidade, porque
Todos somos pecadores. Lembra do que Paulo fala em Romanos, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí naquele contexto, gente, porque o rei, porque o príncipe, autoridade, título, cargo, não te isenta na condição de pecador. Ninguém fica isentado pelo título que tem. Eu sou doutor, e porque eu sou doutor não sou pecador. Não, você é comedor de feijão e pecador como todo mundo. E nesse caso, o que está acontecendo aqui? Os príncipes ouvem e ficam até um tanto assustados. Diz o texto aqui, tendo eles ouvido essas palavras, entreolharam e se atemorizados. A palavra gerou o quê? Constrangimento. Uma coisa que eu sempre ouvi dos meus professores de seminário é que a palavra nunca deve deixar você confortável. O dia que a palavra deixar você confortável, olha, sinal que a palavra não está fazendo efeito necessário na sua vida. Ou seu coração não está legal. Porque a palavra vai sempre desconcertar a gente em algum momento, em alguma situação, para quem prega, para quem ouve. E aqui, aquela palavra desconcertou. Eles começaram a olhar um para o outro assim, e gerou temor, ficaram com medo da palavra anunciada. E a palavra anuncia arrependimento, anuncia salvação, mas anuncia também juízo. E o que estava sendo anunciado no fim da profecia, vai ter juízo. E o juízo é 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. Certamente, ao ouvirem isso, eles não gostaram. A palavra, irmãos, nesse momento gerou um certo incômodo. E aí você vai ver um pouquinho mais à frente, dentro dessa leitura, a partir do verso de número 17, que eu quero ler aqui, perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escreveste isso, acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas essas palavras e eu as escrevia num livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Então eles viram que o conteúdo daquela palavra, a base, o que ela tinha como mensagem era tão impactante, que eles perguntaram: mas isso aí foi você que escreveu? Aí Baruque: não, foi Jeremias que passou e que ditou e eu escrevi isso aqui. Mas ele recebeu isso de Deus. Ele está mostrando a origem desse conteúdo. Gente, nós temos um conteúdo aqui. Deus usou a vida de homens falhos, pecadores. Não escondeu os seus defeitos, de Davi, Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas Deus revelou a eles para trazer a nós uma mensagem de esperança e salvação. Nós temos aqui as Escrituras, irmãos, Velho e Novo Testamento. 66 livros que para nós como igreja reformada são 66 livros inspirados. E nós declaramos que esse livro é a nossa regra de fé e prática. Nós anunciamos isso, declaramos isso em pública profissão de fé. E nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão daquilo que esse livro tem de conteúdo de vida, porque o próprio Jesus disse que as suas palavras são de vida para cada um de nós. E naquele contexto, a palavra de Deus era uma palavra de esperança e salvação para a nação de Israel como um todo. E Israel deveria ser testemunho de Deus para todas as outras nações da face da terra. Eu citei aqui Nínive. Nínive, eles eram gentios. Por que Deus mandou Jonas ir para Nínive? Porque era um povo pagão, um povo perverso, um povo idólatra, um povo imoral, um povo ruim. Eram os gentios naquele contexto. E Deus mandou Jonas para onde? Para pregar em Nínive. Por que Jonas retrucou? Porque eu vou pregar para judeu, porque judeu já sabe da lei. É o mesmo que ser sal no meio de quê? Do saleiro. Não, você vai para Nínive. Não vou não. Deus, se você conhece a história, Deus fez aquela reviravolta toda para que ele chegasse a Nínive e pregasse mesmo a contragosto de seus próprios sentimentos. Eu já disse aqui que Deus não tem compromisso com as nossas emoções. Deus tem compromisso com a sua palavra.
Deus tem compromisso com a sua palavra. E aí, eles estão agora um tanto assim, assustados com a força, com aquele conteúdo. É muito pesado, é muito forte o que Jeremias está anunciando, o que Baruque está anunciando. É muito pesado isso, é muito forte. Tem um conteúdo muito robusto, muito substancial. Foi você que escreveu? Não, não fui eu que escrevi. Foi Jeremias que recebeu de Deus para comunicar para vocês. Simples assim. Aí, irmãos, algo interessante que acontece aqui é que, a partir então desse momento, eles veem que esse conteúdo é tão sério que eles falam, tem gente que vai ouvir e não vai gostar. Aí o que eles falam? O que esses príncipes, o que essas pessoas falam? Vai, esconde você e Jeremias, porque não vão gostar do que vocês estão dizendo. Gente, hoje a gente está vivendo uma geração, um tempo, em que tem gente que não está gostando do que nós estamos falando. Tem gente que não está gostando do que a igreja prega. Tem gente que não está gostando do que a igreja anuncia. Tem gente que não está satisfeito com o estilo de vida heterossexual que nós temos. Tem gente que não gosta de valores da família. Tem gente que não gosta, que não concorda com a visão que nós temos de mundo, de desenvolvimento pessoal, de estudar, de crescer, de ter autonomia. Tem gente que não gosta disso. Aí falaram, olha, se escondam. Será que a gente vai fazer o mesmo? Fato, irmãos, que foram os príncipes ter com o rei. Chegaram para o rei. Foram até o rei. E depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisão, e pegaram aquele rolo. Uma câmara é um depósito, um local específico, naqueles jarros, deixaram ali aquela palavra. Diz o verso de número 21, então enviou o rei a Geudi para que trouxesse o rolo. Geudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes e que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês e diante dele estava um braseiro aceso. Então pegaram o rolo, Elisama foi lá e pegou, Geudi foi na casa de Elisama, pegou o rolo e foi ler para o rei na casa de inverno dele. Certamente o rei no seu palácio, naquele inverno, né, sentado todo bem acomodado e está ouvindo aquela palavra. E à medida que ele ouvia, veja comigo o verso de número 23. Olha só o que acontece. Tendo Geudi lido 3 ou 4 folhas, leu a primeira, deixou, leu a segunda, deixou, leu a terceira ou quarta folha do livro, o rei fez o quê? Pegou um canivete, o rei com um canivete de escrivão, rasgou o livro e lançou no fogo. Lançou no braseiro que aquecia o seu corpo e queimou o texto. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. O que você entende por isso aqui, meu irmão? O que você entende por isso aqui? Eu não tenho como não interpretar esse momento da história em que o rei ele está rejeitando a palavra. A autoridade está rejeitando a mensagem. Tendo Geudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com canivete de escrivão, lançou no fogo como que havia no braseiro, assim todo o rolo se consumiu e o fogo estava no braseiro. Então, o que eu aprendo com isso? A palavra não gerou temor no rei. E aí, lá no verso de número 24, vai dizer assim, não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas essas palavras. A palavra foi o mesmo que nada. E o que o rei faz? Rasga e joga no fogo.
Tem gente que pode até não estar jogando no fogo, mas está desprezando a história judaico-cristã. Vai lá em Israel, pergunta o que eles sabem da Torá. Todo judeu conhece a Torá. Todo judeu tem reverência para a Torá, a lei de Deus. Todo judeu. Nós somos uma religião judaico-cristã. Nós temos história. Não saímos do nada. E amados, e nós pregamos essa palavra que gera desconforto do pecador, mas gera esperança e salvação, porque ajeita, conserta, trata da vida. E naquele contexto, irmão, a palavra não gerou temor. Eles não rasgaram as suas vestes, mas rasgaram o texto, né? Queimaram o texto, não se atemorizaram nem o rei, nem os seus servos, posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvido. Rei, o que é isso, rei? Para com isso, rei. Dá ouvidos a essa palavra. Presta atenção, rei. Mas o rei não deu ouvidos àquela palavra, não se importou com absolutamente nada. E o rei, o que ele faz? Ele permanece do seu intento. Mas, amados, Deus é um Deus de misericórdia. Deus insiste por compaixão, dá a palavra novamente. No verso de número 29, diz assim, verso 28, toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no original. Gente, que trabalho, hein? Escrever tudo de novo, pegar o pergaminho e chegar. Jeremias tinha que ter uma cabeça fenomenal para lembrar de todo aquele conteúdo que Deus havia dito para ele reproduzir aquele conteúdo sem perder absolutamente nada, e Baruque escrever de novo para pregar de novo. E diz assim, toma outro rolo, escreve nele todas as palavras as que Baruque escrevera. Toma outro livro, escreve nele todas as palavras no original que Joaquim queimou, conforme o texto diz. O que está acontecendo aqui, irmãos? Por mais que nossos corações muitas vezes endureçam, e por mais que às vezes a palavra gere esse incômodo, esse desconforto para nós não temos outra saída senão receber e senão ouvir a palavra. Você se lembra de João, capítulo de número 1, quando João fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E esse verbo é uma referência a Jesus. Você se lembra que depois, no final, me parece que lá, a partir do verso 14 do capítulo 1, ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. E veio para os que eram seus, os seus. Jesus é a palavra. Veio para consolar, salvar, resgatar, restaurar, reanimar, dotar de vida, de poder, de autoridade, de alegria, de esperança, de vida eterna. Veio para os que eram seus, a palavra veio, mas os seus não o receberam. Mas ele vai dizer a todos quantos receberam a palavra, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí depois, a partir do capítulo 3, verso de número 16, quando vai descrever que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus a palavra, porque todo aquele que cresce em Jesus, a palavra, né, que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele vai dizer: olha, todos quantos creem na palavra, em Jesus, serão salvos. Mas todos quantos não crerem em Jesus, a palavra, serão que já estão debaixo de julgamento, de condenação. Naquele contexto, irmãos, rejeitar a palavra era sinal de condenação, mas Deus, a Bíblia fala que Deus é um Deus assaz, muito, muito benigno, muito bondoso, muito paciencioso.
E Deus agora vai usar novamente o profeta Jeremias, o profeta Baruque, para levar a palavra novamente. Escreve de novo. Esse escrever de novo aqui, irmãos, dá a entender que Deus está insistindo. O perdido precisava encontrar salvação, o perdido precisava encontrar direção, mas o perdido estava dizendo: eu continuo perdido, quero ficar perdido. Eu continuo confuso, quero ficar confuso. Nada de palavra, nada de evangelho me satisfaz. O rei faz isso, representando um povo contumaz, o rei age assim. A última palavra é dada, e a Joaquim, rei de Judá, dirás. Olha só o que Deus manda falar com o rei. A partir do verso 29 traz essa descrição. Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo, porque escrevestes nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria essa terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência, e aos seus servos, por causa da iniquidade deles sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém, sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas outras. Deus pregou o último sermão. Deus anunciou a última mensagem. E, amados, Joaquim queimou o livro, questionou o conteúdo da mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de destruição dos homens e dos animais, pensou o rei. Essa profecia, ela despreza a linhagem de Israel. Jeremias, então, irmãos, revisa a palavra de forma que não foram ignorantes em relação à mensagem de Deus. Isso significa que eles se tornaram o quê? Indesculpáveis. Deus deu a palavra. E agora, indesculpáveis e resistentes à palavra, não tinha outro caminho senão a correção. O último sermão, depois do último sermão, a correção. Agora, nos lembremos, irmãos, concluindo aqui, o primeiro a rejeitar a palavra foi Adão. Rejeitou a direção de Deus. Depois dele, muitos outros apareceram nas gerações sucessivas. Nos dias de Noé, apenas a família de Noé entendeu que deveria obedecer à direção da palavra de Deus. Nos dias posteriores, quando resolveram fazer uma torre, uma geração toda ficou confusa, porque Deus trouxe um espírito de confusão, dividiu as línguas, porque havia arrogância de se construir uma torre que chegasse até os céus, desprezando a palavra do Senhor. No dia de Saul, a palavra da vidente para Saul foi mais importante do que a palavra do Senhor. Nos dias de Elias, profeta que profetizou sozinho contra 450 profetas falsos, inescrupulosos de Baal, só Elias profetizou da parte de Deus. No dia de Jeremias, como citamos aqui, em que solitariamente pregava, judeus rejeitaram a palavra do Senhor. Nos dias de João Batista, em que o deserto se tornou mais produtivo do que o templo, mais produtivo do que os palácios, porque no deserto tinha gente que ouviu uma palavra de arrependimento. Ali a palavra trouxe salvação. Nos dias de Jesus, um profeta sem honra
na sua terra, a sua palavra não foi ouvida. Deus nos ensina, irmãos, que ouvir a palavra gera oportunidade e gera salvação. Rejeitá-la é loucura, é descaso. E eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo de número 3, a partir do verso 7. E com a leitura, após uma oração, nós estaremos encerrando o nosso trabalho. Assim, pois, diz o Espírito Santo, verso 7, capítulo 3 de Hebreus: hoje, se ouvires a sua voz e não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: esses sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tem cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram, e não foram de fato todos os que entraram no Egito por intermédio de Moisés. Irmãos, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, e que nós não tenhamos coração endurecido para rejeitar a palavra. Rejeitar a palavra é rejeitar o Evangelho. Rejeitar o Evangelho é rejeitar a Cristo. Rejeitar a Cristo é rejeitar o plano de Deus que vai trazer a salvação. Caso haja rejeição, certamente o juízo virá, por mais oportunidades que Deus tenha dado para uma geração ou para cada um de nós de maneira individual. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, traz-nos entendimento, Deus, da palavra. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração o quanto o Senhor tem sido gracioso e nos dá a oportunidade de ouvir a palavra. Hoje, com as limitações que estamos tendo, onde presencialmente não temos a presença da igreja aqui como um todo, mas, ó Deus, a despeito disso, que o Evangelho chegue nos corações, converta, traga mudança, que nenhum de nós seja louco, ó Deus, para rejeitar a palavra e, metaforicamente, jogá-la no fogo e rasgá-la, como fez o rei Joaquim. Mas, ó Deus, saibamos que a Tua palavra é fonte de vida para cada um de nós. E o Senhor Jesus nos ensina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que seja essa a confiança e a certeza de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.